Tiago, capítulo 2, dos versos 8 ao 13. E assim diz a palavra do Senhor. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? E nos versículos anteriores do capítulo 2, os versículos iniciais, do 1 ao 7, que já foi estudado anteriormente, o irmão do Senhor Jesus, ele apresenta a proibição, a acepção de pessoas, como nós vimos na ocasião, a proibição, a discriminação contra o pobre, a proibição ao favoritismo, a um tratamento preferencial baseado na condição social, financeira de alguém. E nesta perícope, nesse trecho dos versículos 8 ao 13 que nós acabamos de ler, Tiago, ele dá continuidade ao assunto. E nesta noite, de uma forma sucinta, resumida, nós vamos aprender com Tiago algumas coisas. E a primeira coisa que a gente aprende com Tiago, nesse trecho que foi lido, é que a lei do reino é a lei do amor. No versículo 8 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, o irmão do Senhor Jesus apresenta a lei régia, isto é, a lei do reino, a lei real, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Apresentando mais uma vez concordância com os ensinamentos do seu irmão, o Senhor Jesus, assim como os ensinamentos do apóstolo Paulo. Vejamos alguns trechos. No evangelho escrito pelo apóstolo, evangelista Mateus, no capítulo 22, dos versos 37 ao 39, e está ali na projeção, a palavra de Deus diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, disse o Senhor Jesus. E ele continua, e o segundo é semelhante a ele, ame seu próximo como a si mesmo. Palavras do próprio Senhor Jesus, do irmão de Tiago. Agora, em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 13, os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 9, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ainda em Levítico, lá no Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 18, a palavra de Deus diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E para fechar essas passagens, Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele resume. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, assim nós temos confirmada a lei do reino, a lei régia, que é o amor ao próximo. Se obedecermos a esta lei, agiremos corretamente, como nos comunica o final do versículo 8 do capítulo 2 que nós lemos. Vale ressaltar que no Antigo Testamento, e o texto de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que nós acabamos de ler, né? O próximo, ali naquele texto, a gente vê explicitamente que o próximo significa especificamente o povo de Israel, aqueles que eram nascidos naquela nação. Contudo, no Novo Testamento, o próximo está relacionado a qualquer pessoa que nós temos contato. Estrangeiros,
e até inimigos. No Novo Testamento, o próximo é algo abrangente. E a lei do reino proíbe a igreja de discriminar qualquer pessoa que adentre pelas suas portas. Pois a lei do reino é a lei do amor. Outra coisa que a gente aprende com o irmão do Senhor Jesus, com Tiago, é que a acepção de pessoas é uma clara violação à lei do amor. E o versículo 9 nos mostra que se fizermos a acepção de pessoas, se discriminarmos as pessoas por sua classe social, raça e nacionalidade, é uma clara violação à lei do amor. E o contexto que Tiago escreve é exatamente esse contexto social. E quando demonstramos parcialidade, dando preferência e favorecendo alguém por causa da sua condição social, da sua condição financeira, tornamos-nos transgressores da lei. E algo que nós precisamos deixar destacado, esclarecido, elucidado aqui, é o seguinte, que Tiago se refere a uma discriminação social, condenando assim a discriminação às pessoas por causa da sua condição financeira, condição desfavorecida. Não podemos confundir que Tiago se refere que nós devemos receber as pessoas numa condição de pecado, e combater o pecado é um tipo de discriminação. Não é isso que Tiago nos ensina. Ao contrário, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, combate o pecado, alertando que devemos nos livrar da impureza moral, como está no capítulo 1, versículo 27. Assim fica evidente, fica claro que uma pessoa que adentra a igreja com uma vida impura moralmente deve ser ensinada à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus, acerca da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, de santidade para a sua vida. A lei do amor não é concordar com o pecador, mas é conduzi-lo a sair desta condição. Uma outra coisa que aprendemos com Tiago é que a lei de Deus é indivisível. O versículo 10 apresenta que a desobediência a um único ponto da lei, a um único mandamento, acarreta culpa de quebra, de desobediência de toda a lei. É bem verdade que quem age com discriminação, fazendo acepção, agindo com parcialidade, descumpre apenas um mandamento. A gente entende isso. Contudo, Tiago, ele trata a lei de uma forma indivisível. E desobedecer, transgredir, violar um único ponto, um único mandamento, significa desobedecer, transgredir, violar toda a lei. No versículo 11, observamos que o mesmo Deus que disse, não adulterarás, ele também ordenou, não matarás. Então nós podemos compreender que cada mandamento, ainda que isolado, faz parte de um todo indivisível, refletindo a vontade do legislador, daquele que prescreveu, Deus. Tiago diz que se não cometemos adultério, mas cometemos assassinato, tornamos-nos transgressores da lei por completo. Então, se nós fazemos acepção de pessoas, isto é, nós discriminamos alguém por causa da sua classe social, ainda que não tenhamos cometido adultério, assassinato, furto, mentira ou qualquer outro tipo de pecado, nos tornamos transgressores da lei por completo. Porque a lei de Deus é indivisível. Mas outra coisa que nós aprendemos com Tiago é que nós seremos julgados pela lei da liberdade. No versículo 12, Tiago afirma que seremos julgados pela lei da liberdade. Lei perfeita, a lei de Deus é perfeita, que traz liberdade, como está no versículo 25 do capítulo 1 da carta de Tiago. A lei de Deus é assim chamada de lei da liberdade, por quê?
porque Cristo cumpriu a exigência da lei em nosso favor, nos absolvendo da penalidade do pecado e nos capacitando a fazermos a sua vontade, concedendo-nos assim a liberdade da condenação e a liberdade da impureza moral e da maldade, como está no versículo 21 do capítulo 1. Mas outra coisa que nós aprendemos com Tiago é o rigor do julgamento. Haverá um julgamento rigoroso, pesado, duro. No versículo 13, o versículo 13 nos apresenta o rigor do julgamento. Será um julgamento sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Aquele que não usou de misericórdia, não espere um julgamento com misericórdia. Não espere um julgamento misericordioso. O que falamos e como agimos passará pelo crivo da lei da liberdade, como mencionado no versículo 12. Se falamos e agimos sem misericórdia, se nós falamos e agimos sem misericórdia, seremos julgados também sem misericórdia. É o que a palavra de Deus nos ensina. O mandamento do amor, que é a lei régia, a lei do reino, exige misericórdia. E misericórdia é agir com bondade, é agir com preocupação com aqueles que passam por dificuldades. Há algumas versões etimológicas, da etimologia do termo misericórdia. Mas uma dessas versões é que a palavra misericórdia vem do latim, formada pelo prefixo miseratio, miséria, e o sufixo cordis, coração, significando coração que se debruça sobre a miséria humana. E Tiago, ele escreveu para um público que estava falhando no quesito misericórdia. Ele estava escrevendo para pessoas, para um público que não estava agindo com misericórdia, com bondade, com preocupação quanto às dificuldades dessas pessoas. Eles menosprezavam, o público para quem Tiago escrevia, menosprezavam os pobres. E se assim continuassem, enfrentariam um juízo sem misericórdia. Mas Tiago, ele dá um desfecho de esperança. Se os atos sem misericórdia acarretam uma dura penalidade, por outro lado, a última frase desse trecho que nós lemos: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é mais elevada que o juízo. A misericórdia está acima do juízo. Amém? Então nós aprendemos com Tiago, nesta noite, que a lei do reino é a lei do amor, versículo 8, que a acepção de pessoas é uma clara violação à lei do amor, versículo 9, que a lei de Deus, embora formada por muitos mandamentos, é indivisível. Assim, violar um único mandamento é transgredir toda a lei, versículos 10 e 11, e nós seremos julgados pela lei da liberdade, versículo 12. E, por fim, aprendemos com Tiago o rigor, a dureza desse julgamento, se nós formos pessoas também sem misericórdia. Pessoas sem misericórdia. Amém? Que aprendamos, né, esses princípios com o irmão do Senhor Jesus, com Tiago. Amém?